O que você ganha em se amar mais trocando a autocondenação por aprendizado? Vou te contar alguns ganhos imediatos. Você tem menos explosões de raiva e briga muito menos. Você se conecta mais às pessoas. Você para de se auto-sabotar e tem menos comportamentos autodestrutivos. Você lida melhor com os problemas do dia a dia. E qual é o segredo para trocar a autocondenação por aprendizado? A virada acontece quando você abandona o pensamento "se eu fosse diferente". Ao longo deste vídeo você vai entender por que esse pensamento é tão destrutivo e prejudicial. Vai também aprender a substituir o pensamento "se eu fosse diferente" por outro pensamento, bem mais fortalecedor e transformador. Quando você revisita o passado e lembra de uma situação em que você errou, há um pensamento que parece inofensivo. É aquele pensamento que surge quase automaticamente, sem gritar, sem drama, mas é altamente destrutivo. O pensamento é "se eu fosse diferente". Esse pensamento não parece um ataque direto à sua pessoa. Ele surge como uma maneira de analisar o passado, parece isento e lógico. No entanto, o pensamento "se eu fosse diferente" é uma rejeição da sua pessoa, pois ele não avalia a ação, o acontecimento ou o comportamento passado. Ele rejeita, condena e atinge o seu inteiro ser, a sua inteira identidade. Na prática, é como se a sua mente dissesse: não foi só uma escolha ruim, você foi ruim. Agindo dessa forma, sua mente acusa e rotula quem você é. No fundo, esse pensamento diz: há algo errado comigo, eu sou defeituoso. E isso gera sentimentos muito negativos sobre si mesmo. O pensamento "se eu fosse diferente" é a chave mestra que abre as portas para a autocondenação. Porém, quando a autocondenação entra pela porta, ela vem acompanhada do sentimento de inferioridade, inadequação e insuficiência. A partir daí, você já não olha mais para o erro. Você começa a olhar a si mesmo como um problema. E a autocondenação passa a alimentar a baixa autoestima. A autocondenação gera também rejeição. Não rejeição dos outros, mas rejeição de si mesmo. Mas observe que a autocondenação dá sinais de que está chegando. E os sinais de sua chegada são claros: vontade de sumir, tristeza consigo mesmo, críticas pesadas a você mesmo, sensação de se sentir pequeno. Esses são os sinais de que você deixou de avaliar o que acontece e começou a condenar quem você é. E o que você tem de fazer para trocar a autocondenação por aprendizado? Existe uma alternativa muito mais saudável para avaliar comportamentos e ações passadas. Em vez de dizer "se eu fosse diferente", você deve dizer "se eu tivesse agido diferente". Percebe a mudança? Ela é sutil na frase, mas profunda no efeito. O pensamento "se eu fosse diferente" rejeita seu inteiro ser, a sua inteira pessoa. Já o pensamento "se eu tivesse agido diferente" leva você a avaliar o seu comportamento. E é nesse momento em que você sai do ataque e entra na análise. Nesse sentido, o pensamento "se eu tivesse agido diferente" leva a avaliar a ação que ficou no passado, preservando a sua identidade e a sua pessoa. Note que o pensamento "se eu tivesse agido diferente" não leva à autocondenação. Ele leva ao aprendizado, leva à responsabilidade, leva à reparação, leva ao pedido de desculpas. O pensamento "se eu tivesse agido diferente" nos orienta para o futuro, para a mudança de rota, para a mudança de atitude. Ele nos orienta para a solução de problemas, nos orienta para medidas corretivas. E isso contribui muito para melhorar relações e para seguir adiante, sem se auto-atacar, sem ficar preso à vergonha e ao passado. Na prática, o pensamento "se eu tivesse agido diferente" reduz a luta contra si mesmo e a condenação de quem você é. Consequentemente, aumenta seu amor próprio, sua autoaceitação e o respeito por sua pessoa. Se você ficar comigo, vou te mostrar 3 dicas bem práticas para lidar com os seus erros de forma saudável, sem condenar quem você é. E se você gosta deste tipo de conteúdo, se inscreva agora no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos.
Mas talvez você ainda acredite que se autocondenar é o que te liberta da culpa, te faz crescer e ser uma pessoa melhor. Mas essa estratégia nunca funcionou. A pesquisa psicológica mostra que a autocondenação não melhora a sua vida, nem seus comportamentos. Pelo contrário, ela aumenta a sua raiva, ela faz você brigar mais, ela afasta as pessoas de você, ela diminui sua capacidade de se colocar no lugar do outro, ela reduz sua autoestima e ainda aumenta o risco de tristeza profunda e depressão. Em resumo, condenar quem você é não te faz uma pessoa melhor, ela não te ajuda em nada. Então, agora é hora de você tentar outro jeito de se relacionar consigo mesmo. Tente colocar em prática o pensamento se eu tivesse agido diferente. E como eu faço para pôr em prática o novo pensamento? Você não precisa forçar um novo pensamento se eu tivesse agido diferente. Basta começar a escutar quando o antigo aparece e, com gentileza, dar espaço para um novo pensamento. Quando surgir o pensamento se eu fosse diferente, você pode dizer a si mesmo: eu vejo você, entendo sua boa intenção, mas agora escolho um outro caminho. Agora escolho uma outra maneira de pensar. Agora eu escolho avaliar o que faço sem condenar quem eu sou. Porque a mudança real não começa quando você se agride, começa quando você dá espaço com gentileza a um pensamento que te apoia e te fortalece em direção a escolhas e atitudes melhores. Como faço então para lidar com os meus erros de uma forma saudável, sem condenar quem eu sou? Aqui vão 3 dicas valiosas. A primeira dica: apareceu o pensamento se eu fosse diferente, troque por se eu tivesse agido diferente. A segunda dica: veio vontade de sumir ou a crítica ficou pesada demais? O tom da sua voz ficou agressivo? Isso é autocondenação chegando. Use a autogentileza para fechar as portas para a autocondenação. O vídeo do card te mostra como fazer isso. Terceira dica: a crítica virou contra quem você é? Não entre na defensiva, não fique brigando nem discutindo com sua voz interior. Apenas volte a atenção para o comportamento e, com gentileza, respeito e cuidado consigo mesmo, faça estas 2 perguntas simples. O que eu faço para reparar isso? Que comportamentos eu posso ajustar daqui para frente? Assim, com essa técnica simples, você sai do ataque contra si mesmo e volta a sua atenção para a avaliação do que pode ser ajustado. Tenha isso sempre em mente. Você não precisa se atacar para corrigir seu rumo. Sempre que houver problemas, mire a sua atenção em seus comportamentos. Não julgue nem condene quem você é. Lembre-se, a autocondenação não nasce dos erros que você comete. A autocondenação nasce da maneira como você passa a se definir a partir deles. Quando você separa quem você é do que você fez, você abre espaço para o aprendizado, para a responsabilidade, para a reparação e para a mudança real.